Capítulo 11. Impressoras. Vamos ver um bocadinho das tecnologias associadas às impressoras, aquelas que são as mais utilizadas, as menos utilizadas, as que já ficaram para trás na história, e vermos essencialmente como é que elas funcionam, como é que as podemos colocar à nossa disposição da melhor forma, configurá-las, partilhá-las. Vamos falar então sobre impressoras. Então, funcionalidades comuns das impressoras. Existem características que nós devemos ter em atenção no momento em que escolhemos uma impressora. Isto é, recursos e velocidade, fundamental como critério de escolha de uma impressora. Porquê? Porque muitas vezes a utilização da impressora depende um bocadinho de um grande volume de impressão. E, dependendo dos momentos em que nós fazemos essa impressão, torna-se necessário escolher uma impressora em função da velocidade quando existem impressões de última hora. Por exemplo, numa escola, um recurso com uma velocidade é muito importante. Porquê? Vocês imaginem que os professores partilham a sala de professores, partilham uma sala com recursos como são impressoras, computadores, para poderem imprimir exercícios para levar para as aulas. Não pode ser uma impressora muito lenta. E um dos critérios de escolha numa impressora dessas será, por exemplo, a velocidade de impressão. Porque naquele espaço do intervalo entre aulas, aquelas situações de última hora que surgem, se houver 2 ou 3 professores que precisem de imprimir, e se a impressora for muito lenta, não vai dar para que todos consigam imprimir. Portanto, há determinadas circunstâncias em que a velocidade é uma característica fundamental na escolha de uma impressora, assim como os seus recursos. Depois há impressoras que têm mais recursos, como é o caso de impressão frente e verso, impressão a cores, impressão a preto e branco puro, a escala de cinzas. Portanto, depois esses recursos são também critérios de escolha de uma impressora. A impressão a cores e a preto e branco também é fundamental quando nós escolhemos uma impressora, principalmente no caso das impressoras a laser, em que o diferencial entre uma impressora a preto e branco e uma impressora a cores faz muita diferença, muito mais do que uma impressora jato de tinta, por exemplo. A qualidade da impressão também é um critério de escolha. Se é uma impressora para fazer impressão de simplesmente textos ou se é para fazer impressão de imagens, esquemas, diagramas, fotografias. Portanto, a qualidade da impressão também é muito importante. A confiabilidade, porque o objetivo não é que nós estejamos constantemente a comprar impressoras porque elas se esgotam, porque elas avariam. Há que ter noção também que as impressoras têm uma vida útil, não só em tempo, mas também em volume de impressão, portanto, em número de folhas impressas. E, portanto, dependendo do volume que é expectável que ela vá ser utilizada, é importante que se possam escolher uma impressora também com base na confiabilidade da impressora. Portanto, se ela é uma impressora que vai durar por um grande volume de impressões, que vai durar muito tempo, também é importante a confiabilidade e, claro, uma análise dos custos de propriedade, onde o que é que entra no cálculo de um custo de propriedade? Entra o custo inicial da impressora e depois todo o custo associado à utilização da impressora. Ou seja, toda aquela parte relacionada com papel, tinteiros, a manutenção da própria impressora, tudo isso são custos de propriedade, ou seja, são os custos, no fundo é quanto custa ter aquela impressora ao longo da sua vida útil. E é importante fazer este cálculo para perceber muitas vezes até que ponto se justifica ou vale a pena ter uma impressora. Porque por vezes a quantidade de impressão que nós fazemos é relativamente baixa e não justifica o investimento numa impressora e nos respectivos consumíveis, porque o uso que lhe vamos dar não é justificável a compra de uma impressora. Pronto. Depois, em termos de ligação, as impressoras, há aqui um conjunto de ligações mais antigas, como é o caso da ligação em série, a própria ligação paralela, apesar do mercado ainda não à venda, mas em algumas impressoras de algumas empresas já um bocadinho mais antigas, ainda existem impressoras paralelas. Depois há impressoras Firewire, há impressoras USB e depois existem impressoras de rede que usam uma interface de rede e que permitem a impressão pela rede. Agora falando um bocadinho de cada uma das impressoras. A impressora jato de tinta é sem dúvida nenhuma a impressora mais comum. Mais comum principalmente em ambientes de SOHO. O que é o SOHO? É Small Office Home Office, ou seja, em ambientes de escritórios de pequenas empresas
escritórios domésticos, portanto lá de casa, para fazer as impressões de trabalhos da escola, para fazer aquelas impressões, aquela fotocópia do cartão do cidadão que é preciso apresentar em algum sítio, uma cópia de um certificado, qualquer coisa assim do género, uma impressão de um formulário. Portanto, normalmente são as impressoras mais comuns porque a relação qualidade-preço é a melhor. Portanto, porque a maior parte das vezes o critério do preço é um critério fundamental na escolha da família e como se compreende, e como tal, é uma impressora que tem uma relação qualidade-preço muito aceitável. Ou seja, para os preços mais baixos, a qualidade da impressão é bastante interessante. Então, como é que ela funciona? Portanto, ela tem uma cabeça de impressão, que é também chamado o carro dos tinteiros, onde ficam então os tinteiros, que se move na horizontal em relação à folha, enquanto a folha é cuspida pela própria impressora, é puxada na vertical pelos rolos da impressora. Então, a cabeça de impressão, basicamente a impressão acontece quando a cabeça de impressão vai largando minúsculas bolhas de tinta à medida que vai passando. E então é o que está precisamente aqui neste diagrama, ou neste esquema, em que se nós fizéssemos um zoom muito grande a uma impressão, o que íamos obter era que esta impressão corresponderia a uma mancha de microbolhas de tinta que, à distância que nós vemos, elas estão todas juntas. Então, a impressora, a forma como o tinteiro está construído por dentro, e aqui é mais só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Existem dois tipos, existem as impressoras em bubble jet, que são estas que aqui estão, e existem outras que são as de uma resistência piezoelétrica, salvo erro é assim o nome que se dá, em que a principal diferença é que aqui existe uma bolha de tinta que é ativada pela temperatura e no outro lado existe uma descarga elétrica que também vai provocar algo parecido com isto, mas a origem dessa bolha que empurra a tinta para a folha é que tem origem diferente. Aqui a origem da temperatura, no outro lado é uma descarga elétrica. Então, como é que funciona? Basicamente é isto. Existe um elemento que recebe uma carga elétrica e aquece. Ao aquecer vai provocar uma bolha na tinta, essa bolha vai aumentando, à medida que aumenta vai empurrando a tinta no injetor, a tinta, portanto, a bolha vai tomar proporções, quase que a gota cai do injetor, até que depois a bolha rebenta e a tinta basicamente é expelida pelo injetor e cai na folha. Só para ter uma ideia, este processo é um processo que acontece em cerca de 20 milésimos de segundo. Portanto, cada gota é lançada sobre a folha a cada 20 milésimos de segundo. Portanto, significa isto que num segundo são impressas 50 bolhas de tinta. Depois, as impressoras laser são um bocadinho diferentes, porque as impressoras laser existem modelos e formatos muito diferentes quando comparadas com as jato tinta. Existem impressoras laser para uso pessoal e de poucas cópias. Existem depois impressoras a laser que são autênticos centros de cópia por si só. Então, fornecem uma elevada qualidade de impressão, são bem mais caras que as jato tinta e por isso também não são uma escolha ideal para um ambiente de SOHO, de Small Office, Home Office. Então, aproveitando ainda que acabámos de falar na jato tinta, fazendo aqui uma comparação, reparem que, quando nós falamos de uma impressora jato tinta, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui temos a folha de papel, reparem o que é que acontece. A gota de tinta cai na folha, é absorvida pela folha e seca ficando agarrada à folha. Estamos a falar de uma tinta que seca. Como é uma tinta que seca, é uma tinta que é suscetível à umidade. Portanto, se nós deixarmos cair uma gota de água em cima de uma folha de papel impressa a jato de tinta, essa água vai dissolver, portanto, vai ensopar o papel e vai dissolver as gotas da tinta. Portanto, por isso é que nós, quando molhamos uma folha impressa em jato de tinta, ela fica toda esborratada. No caso das impressoras a laser é um bocadinho diferente. Porquê? O processo é o lançar de pó sobre a folha, depois esse pó é prensado ou derretido em cima da folha, ficando, como podem ver, em volume assim mais volumoso por cima da folha. Não fica propriamente embutido na folha com uma tinta, não fica ensopada na folha, fica colocada por cima da folha. Por isso, vocês numa impressora jato de tinta, vocês passam o dedo e não sentem rugoso. No caso de uma impressão a laser, vocês sentem a rugosidade causada pelas letras. Parece que as letras são plastificadas. Também por isso é que a impressão a laser não é suscetível à água. Portanto, a folha de papel é suscetível à água, mas numa folha de papel impressa a laser vocês não têm a questão do borrar a tinta. Então, como é que funciona uma impressora a laser? Existe um componente que é o tambor fotorreceptor, que é o Photoreceptor Drum, que é carregado eletricamente com uma carga positiva. Ao mesmo tempo,
é ativado um laser para desenhar, basicamente há um laser que é projeta a imagem da folha que vai ser impressa ou da imagem que vai ser impressa num espelho. Portanto, o laser não mexe, o laser aponta sempre na mesma direção e é o espelho que faz com que o reflexo forme as letras ou forme a imagem neste tambor fotorreceptor. No fundo é o espelho que se move e não o laser é fixo. Então, o que é que este laser faz? Este laser, ao atingir o tambor, atinge-o com uma carga negativa, portanto elimina a carga positiva nas zonas onde vai ficar a impressão. Portanto, fica carregado negativamente. E portanto fica, ou seja, no fundo o que acontece é o laser elimina a carga positiva existente e cria uma área de carga negativa com a forma do que vai ser impresso. Depois, gradualmente, à medida que o tambor vai rodando e vamos projetando com este laser e este espelho no tambor, portanto vai-se formando ao longo da superfície do tambor a página que vai ser impressa. Entretanto, a página fica branca, portanto, na zona em que estiver o tambor carregado positivamente, e vai ficar negra, portanto, com a impressão ou colorida, nas zonas negativas do tambor. E como é que se preenche o tambor com entre aspas, a tinta? Então, o toner é um recipiente de pó. Esse recipiente de pó recebe uma carga positiva. Então, o que é que vai fazer? Quando este pó que fica carregado positivamente vai ser encostado ao tambor que tem umas partes de carga positiva, que é o tambor todo, e tem uma parte de carga negativa, que é a forma das letras, como no eletromagnetismo os opostos se atraem, a tinta, o pó carregado positivamente vai ser atraído pelas partes do tambor carregadas negativamente. Então o que é que fica? Fica o tambor todo sujo de pó no formato das letras ou da imagem que vai ser impressa. A seguir, portanto, o papel vai receber também uma carga negativa. Como o pó está carregado positivamente e como os opostos se atraem, quando o tambor depois passa e encosta na folha, porque ele de um lado atrai o pó, portanto o tambor vai rodando, de um lado atrai o pó e do outro vai largando para a folha que está a passar por baixo. A folha carregada, então, negativamente, recebe o pó, portanto o tambor o tambor que tem a carga negativa deixa o pó na folha que está carregada positivamente. Ou melhor, desculpem. Exato, no fundo é isto. Portanto, isto é tudo uma questão de diferenças de carga. O tambor está carregado positivamente, recebe descarga negativa na forma das letras, o pó é carregado positivamente para ser atraído pela carga negativa do tambor, o pó fica carregado positivamente e ao passar pelo papel que está carregado negativamente, portanto o papel recebeu uma carga negativa, vai atrair o pó que tem uma carga positiva e então o pó fica em cima da folha. A questão é, e aqui se explica porque é que quando nós interrompemos uma impressão a laser e abrimos a impressora para tirar uma folha que encravou, nós passamos os dedos na folha e o pó espalha-se. Porquê? Porque ele ainda não passou pelo último passo da impressão a laser, que é uns rolos muito quentes chamados de fusores. A unidade de fusor de uma impressora, basicamente, de uma impressora laser, o que faz é derrete o pó ou prensa o pó, portanto, numa mistura de calor e pressão, vai fundir o pó derretido no papel como se fosse um plástico e sai a impressão. Portanto, é o calor e a pressão que fixam a impressão das imagens e das letras no papel. Então, no fundo, o funcionamento de uma impressora a laser basicamente é isto. Parece um esquema muito complexo, mas não é. Reparem, nós temos a bandeja do papel aqui deste lado. Depois o que é que vai acontecer? A folha é puxada. Ao ser puxada, cá está o tambor. Este é o tambor que está carregado positivamente. O laser com a carga negativa projeta no espelho, que vai projetando na superfície do tambor, vai projetando as imagens a serem impressas. Este diferencial de carga faz com que as zonas impressas fiquem com carga negativa. A tinta do toner é carregada positivamente e ao ser encostada no tambor, ela é atraída para as zonas negativas, ou seja, para as zonas em que o tambor tem a forma das letras ou das imagens. Depois o que é que acontece? O tambor vai rodando neste sentido, encosta ao papel, como o papel está carregado negativamente e o pó está carregado positivamente, o papel vai atrair o pó. Portanto, nesta zona que aqui está, antes de entrar aqui no fusor, o papel tem basicamente o pó das letras ou das imagens em cima. Quando passa na unidade de fusor, basicamente é feita a pressão e o derreter do pó para se fundir
à folha. Entretanto, a folha segue o seu caminho, pode sair logo por esta bandeja ou ainda pode dar a volta para sair por esta. No caso das impressoras que fazem impressão dupla face, há aqui um sistema depois que faz com que o papel retorne à impressora, mas no sentido contrário, para se fazer a impressão no sentido inverso. Aqui temos um diagrama A3D que tem basicamente o mesmo. Temos aqui o toner, temos aqui o cartucho fotorrevelador, temos o laser, temos o espelho, temos aqui a projeção das imagens que vão ser impressas e depois temos a folha a sair com o pó colocado. Só falta aqui colocarmos duas unidades, que são as unidades do fusor, que fica em cima e em baixo por onde a folha passa e que vai fazer a pressão e o calor para derreter o pó. Então, basicamente é assim que funciona uma impressora a laser. Outro tipo de impressão, que é a impressão térmica, usa calor para imprimir, usa um tipo especial de papel chamado papel térmico. É um papel revestido com uma tinta de cera. Quando o calor é aplicado neste tipo de papel, queima e fica negro, e depois as formas queimadas são transferidas para o papel, no fundo. O que acontece é basicamente o que está aqui. A cabeça de impressão basicamente transfere calor para o papel na forma de texto e imagens que vão ser impressas. Por utilizar este sistema, é uma impressora altamente silenciosa. Ou seja, o barulho que nós ouvimos muitas vezes é simplesmente o barulho dos rolos que levam o papel, porque a impressão em si é totalmente silenciosa, não gera qualquer tipo de ruído. Portanto, são impressoras que normalmente são usadas para imprimir talões de caixa ou etiquetas e, portanto, o som que elas emitem não é o som da impressão, mas sim o som dos rolos a rolar para que o papel possa percorrer, ser impresso e sair. Ok? Impressoras de impacto, impressoras muito antigas, ficaram conhecidas com o nome de impressoras de agulhas. São impressoras muito barulhentas, fazem mesmo muito barulho, utilizam uma fita e uma cabeça de impressão com agulhas que, ao pressionarem a fita, vão transferir ou vão sujar a folha na forma das letras. Também são chamadas de impressoras matriciais porque elas imprimem segundo uma matriz, que é basicamente o que vocês têm aqui neste exemplo. Portanto, isto são as agulhas de impressão que são picadas na folha entre a cabeça de impressão e a folha há uma fita, e essa fita, que é que tem a cor, vai fazer com que se consiga imprimir desta forma. E aqui temos o exemplo de uma ampliação de uma impressão de uma folha destas, em que vê-se perfeitamente. Ela é chamada uma dot matrix, é uma matricial, porque os pontos estão perfeitamente definidos, quase como se fossem pixels na folha de papel. E se fizéssemos um zoom muito grande, víamos um E desenhado desta forma. Elas têm uma grande vantagem, que é o facto de elas permitirem, tendo em conta esta pressão que é feita pelas agulhas diretamente na fita, que depois transfere para o papel. Portanto, significa que há uma pressão feita no papel para fazer a impressão, o que faz com que nós consigamos ter, por exemplo, impressoras destas que numa impressão só conseguem fazer a impressão em duplicado e em triplicado se o rolo de papel, que é semelhante a este que vocês veem nesta fotografia, se o rolo de papel tiver químico, o papel químico, chamado papel químico, que era aquele que nós escrevíamos por cima de uma folha com papel químico por baixo e uma folha ainda, nós escrevíamos na folha de cima e ele transferia para a folha de baixo com o papel químico. Se tivermos uma resma, um rolo de papel químico, nós conseguimos colocar, fazer numa impressão, fazer em duplicado ou até em triplicado. É uma impressão que, ao contrário de todas as outras, dura muito, muito tempo no papel. É uma impressão muito, muito duradoura e de valor relativamente baixo. E basicamente é uma impressora que já praticamente não se utiliza, ainda se encontra em muitos sítios principalmente armazéns grossistas, em que ainda fazem aquela impressão em listagem, tanto das faturas como depois das listagens de stocks, e por isso usam muito estas impressoras ainda, mas em termos do mercado comum já não se usa muito, já não são impressoras propriamente fáceis de encontrar no mercado, e com muita variedade, obviamente. Depois, existem as impressoras virtuais. O que é uma impressora virtual? É um software que simula a impressão física, enviando os dados gerados pela impressão para um ficheiro. Normalmente a impressora virtual mais comum é a impressora de PDFs, em que nós produzimos um documento do Word, uma apresentação de PowerPoint, uma folha de Excel, uma página da web, um formulário, o que quer que seja, uma fotografia, e em vez de enviarmos para a impressora, ou imprimirmos e ser enviado para a impressora física, portanto, para sair em suporte de papel, o que acontece sai num ficheiro que é gerado digitalmente, no formato PDF, JPEG, a Microsoft tem um formato também que é o XPS, e há outros formatos que nós podemos imprimir determinados documentos. Falando agora um bocadinho sobre instalação e configuração de impressoras.
Devemos sempre seguir as instruções do fabricante quando ligamos uma impressora. Muito importante, quando desembalamos uma impressora, vêm muitas fitas autocolantes a segurar as partes móveis da impressora, as tampas, as patilhas, vêm todas presas com essas, ou com fitas elásticas ou com fita cola. É muito importante lermos o Quick Guide, porque explica lá que existem partes móveis dentro da impressora que têm pedaços de esferovite a segurá-la, que temos que abrir e tirá-los antes de utilizar. Portanto, é muito importante ler esses Quick Guides, porque eles explicam muito bem o que é que nós temos que fazer antes de ligar a impressora. E depois também a parte da instalação, devemos sempre de utilizar o software da própria marca da impressora, através do CD de instalação se vier com a impressora. Se não vier com o CD de instalação, muitas vezes vêm QR codes para nós lermos o código e podermos seguir um link diretamente. Se não vier o QR code, vem o link, e no limite, se não vier nada, vocês podem sempre ir ao site da marca e com certeza que encontrarão lá os drivers da própria marca. Devemos usar sempre a versão mais recente dos drivers e só recorrer a outros drivers que não são da marca quando acontece alguma coisa. Como, por exemplo, se tiverem a instalar uma impressora que não é compatível com o vosso sistema operativo, mas é a única impressora que vocês têm, vocês podem tentar instalá-la, podem procurar em fóruns técnicos se alguém conseguiu instalar aquela impressora naquela versão do sistema operativo. E se alguém conseguiu, por vezes consegue-se com softwares de outras impressoras, com drivers de outras impressoras, conseguir-se fazer aquela instalação. Mas isto é sempre uma situação de recurso, ok? Portanto, e só se recorre a elas mesmo quando há uma extrema necessidade. Porque, por norma, compramos a impressora, ou temos a impressora, vamos ao site da marca, descarregamos os drivers e instalamos a partir desses drivers. Então, cada impressora tem um driver específico, que no fundo não passa de um software que permite a comunicação entre o computador e a impressora. No fundo, é um software que apresenta ao nosso sistema operativo aquela impressora e a forma como se imprime naquela impressora com todos os seus recursos. Existe um conceito que é o PDL. O PDL, que é o Paper Description Language, que é a linguagem de programação associada ao preview das imagens que vão sair para a impressão. Portanto, na impressão digital, o PDL é a linguagem de programação que permite que eu possa imprimir para dentro de um ficheiro um documento com o aspecto que sai da minha aplicação e que basicamente faz com que ele tenha uma qualidade muito semelhante ou até melhor que muitos formatos de imagem. Portanto, no fundo, o que acontece é quando nós geramos um documento e vamos mandá-lo para impressão, nós quando mandamos para impressão, aquilo que é gerado, portanto, aquele preview que nós vemos, que é uma aproximação quase real daquilo que vai sair no papel, essa imagem é gerada pela linguagem de programação associada à impressão. O PostScript é um exemplo de uma Paper Description Language e que permite, por exemplo, com o PostScript, que tipos de letra e efeitos sejam idênticos tanto no ecrã como no papel. Ou seja, vocês conseguem fazer um preview da vossa impressão tão fidedigno ou tão realista quanto aquele que vai sair no papel, ok? Devemos sempre verificar regularmente se existem atualizações, apesar dos softwares das impressoras vêm com essa característica de procurar por atualizações. Quando percebemos que há algum tempo não fazemos atualizações de drivers, devemos de tentar atualizar esses drivers. Para quê? Para garantir que temos as funcionalidades todas à nossa disposição e que não há nenhuma correção que foi feita pelo fabricante ao driver e, portanto, nós ainda não temos porque ainda não fizemos essa atualização. Depois de instalarmos a impressora ou de atualizar os drivers, devemos sempre imprimir páginas de teste para perceber como é que qual é o estado da nossa impressora, portanto, se ela continua a imprimir ou se já está a imprimir, e principalmente devemos fazer páginas de testes de tudo. Se é uma multifunções que também tem scanner, devemos de fazer um scan a cores, um scan a preto e branco, devemos de fazer uma impressão a cores, uma impressão a preto e branco, uma impressão em rascunho, uma impressão em alta qualidade, para percebermos que ela está totalmente funcional e que o driver que nós instalamos também está a funcionar. Imaginem que a impressora é uma impressora que originalmente não fazia frente e verso automático e de repente há uma atualização de driver e a impressora passou a fazer a impressão frente e verso. É algo que não é provável que aconteça, mas imaginando que sim. Vocês, se instalaram um driver que agora permite a impressão frente e verso, a única forma que vocês têm de testar se realmente está a funcionar é fazerem uma impressão frente e verso. Ok? Pronto. Isto que tenho aqui é um exemplo daquilo que é um Quick Step Guide para fazer a instalação da impressora. Portanto, vêm as indicações do que é que vocês têm que fazer, passo a passo,
desde o momento em que vocês desembalam a impressora até o momento que a instalam, ou que instalam os tinteiros, que instalam os toners e a colocam em pleno funcionamento. Então, configurações padrão e opções da impressora. Algumas configurações comuns das impressoras, ou que praticamente todas elas têm: o tipo de papel, a escolha do tipo de papel, tamanho de papel, qualidade da impressão, qualidade de rascunho, qualidade normal, melhor qualidade possível, o tamanho do próprio papel, como já disse, e há outras que poderão ter dependendo da marca e modelo da própria impressora. As impressoras podem ser configuradas usando um método global ou um método por documento. Qual é que é a diferença? Um método de configuração global significa que eu vou às propriedades de impressora e digo que aquela impressora imprime sempre em qualidade de rascunho, e depois eu posso, num documento em particular, imprimir em qualidade normal ou em melhor qualidade. Qual é que é a diferença? A diferença é que se a expectativa da utilização daquela impressora é uma impressora de rascunho, em que só se vai imprimir rascunhos, então não faz sentido eu gastar tinta em impressões normais ou melhores impressões, porque são simplesmente impressões de rascunho. E nesta perspectiva, o que é que nós fazemos? Vamos às próprias propriedades da impressora e, basicamente, dizemos que a impressora imprime sempre em qualidade de rascunho. Agora imaginem, naquela impressora, de repente, eu penso assim: eu não tenho mais impressora nenhuma disponível, só tenho esta, e eu preciso de imprimir este documento em alta qualidade. O que é que eu faço? Vou àquela impressora, ela por defeito vai imprimir em rascunho, eu naquele documento em particular vou às propriedades da impressão e coloco a qualidade da impressão como melhor qualidade. Não estou a mudar a impressora, nem estou a dizer que ela a partir dali vai passar a imprimir em alta qualidade, estou a dizer que naquela impressão em particular daquele documento vai ser usada em alta qualidade. Reparem, esta é a diferença entre ter um método global de configuração de impressão ou ter um método de configuração por documento. Depois, ainda no painel de controle, eu tenho a possibilidade de fazer o que está nesta imagem, que é abrir as impressoras e faxes, ou os dispositivos impressoras, dependendo da versão do sistema operativo que vocês estão a usar, e fazer botão direito em cima de uma impressora e usar esta opção, o Set as Default Printer, ou definir como impressora pré-definida. Qual é a vantagem que isto tem? É que, independentemente da aplicação que eu esteja a usar neste sistema operativo, quando eu mando imprimir um documento, é esta impressora que me aparece selecionada por defeito. Portanto, se eu não fizer mais nada e mandar imprimir, é naquela impressora que vai sair. Ok? Então, continuando. A otimização da maior parte das impressoras é feita sempre através de software fornecido com o driver da impressora, nomeadamente configurações do spool de impressão, calibração da cor, orientação do papel, alinhamento dos tinteiros. Tudo isto é feito normalmente através do software da própria impressora. Portanto, não estamos a falar de estar dependentes de um sistema operativo. Não, é o próprio software da própria impressora e fornecido com a impressora que faz este tipo de processo. A limpeza da cabeça dos tinteiros, da cabeça de impressão, o alinhamento dos tinteiros, a calibração das cores, a orientação do papel, o spool de impressão. O que é o spool de impressão? É a fila de impressão, é a gestão da fila de impressão, que vamos falar um bocadinho sobre ela mais daqui a bocado. Tudo isso é feito normalmente através do software que vem a acompanhar a própria impressora. Outras impressoras também podem ser atualizadas por intermédio de firmware, portanto elas também trazem firmware, muitas delas aquelas as mais evoluídas, que trazem um LCDzinho com as configurações que nós podemos fazer. Aquele software está guardado num chip dentro da própria impressora e nós podemos atualizar esse firmware da impressora, e qualquer impressora que tenha firmware nós podemos atualizar. Todas as impressoras têm uma memória RAM. A memória RAM da impressora é aquela memória que, em conjunto com o computador, permite guardar trabalhos que estão em espera para serem impressos. Quanto mais memória ela tiver, mais capacidade ela tem de imprimir documentos, principalmente documentos longos, e mais rápido vai fazer, porque em vez de estar à espera que o computador lhe envie o documento para imprimir, ela consegue guardar o documento todo e consegue ir logo imprimindo. E depois, a atualização dos interfaces também é perfeitamente possível atualizar, porque existem impressoras que são USB, mas têm lá um espaço para instalarmos uma network card, portanto uma placa de rede, e transformar aquela impressora, que era uma impressora local para ligar a um computador por USB, ela pode ser transformada em impressora de rede. Aqui este interface de rede é vendido pela própria marca da impressora, porque foi construído pela própria marca. Portanto, a impressora foi projetada para fazer logo esta dupla valência. Simplesmente, se ela vier só por USB tem um preço, se ela vier só por rede tem outro preço,
Se ela vier por USB e por rede, ainda tem outro preço. Portanto, e vocês podem comprar a impressora por USB porque têm a expectativa de ser uma impressora local para ligar a um computador e depois mais tarde perceber que, ok, esta impressora é muito boa, chega perfeitamente para o escritório inteiro, em vez de estar a comprar outras impressoras para os outros colaboradores, pego nesta, compro uma placa de rede da própria marca, portanto, que é específica para aquela interface, e depois instala-se e a impressora transforma-se de local para uma impressora de rede. A partilha de impressoras, falando em impressora de rede, a partilha de impressoras é um processo que hoje em dia é muito comum, porque passámos de uma realidade em que nós instalávamos uma impressora nos computadores em que era necessário fazer impressão. Hoje nós instalamos uma impressora em cada sala, ou em cada piso, ou em cada departamento em que é preciso imprimir. E uma impressora pode ser partilhada e todos os utilizadores imprimem para a mesma impressora. Então, as impressoras podem ser partilhadas numa rede ou através de Bluetooth. A partilha de impressoras é configurada normalmente no centro de rede e partilha do painel de controle do Windows. As impressoras partilhadas podem ser ligadas com ou sem fios, portanto podem ser ligadas por cabo de rede ou podem ser ligadas por Bluetooth ou por Wi-Fi. E ainda, para ligarmos uma impressora partilhada, nós temos que obrigatoriamente fazer a sua configuração no painel de controle, nomeadamente na parte dos dispositivos e impressoras. Ok? E basicamente o que fazemos é, nós adicionamos uma nova impressora e depois vamos à nossa rede à procura dessa impressora. E se tivermos o endereço dela, melhor ainda, se não, temos que ir à descoberta para que o Windows a encontre. Depois ela é instalada como se fosse uma impressora perfeitamente normal, ligada por cabo. Depois, existe um conceito que são os servidores de impressão, em que múltiplos utilizadores conseguem imprimir numa única impressora. Um servidor de impressão tem duas funções principais. Fornecer acesso dos clientes aos recursos de impressão, portanto, basicamente, permitir que se imprima para a impressora e criar uma fila e enviar trabalhos para impressão. E aqui vou fazer um parênteses porque vou-vos dar aqui um conceito informático sobre a fila. Reparem que nós dizemos que criamos uma fila de impressão. E porquê é que se diz uma fila, por exemplo, e não se diz uma pilha? E é sobre isso que eu vos quero falar, para complementar aqui a formação. Reparem, existem dois conceitos, o conceito de fila e o conceito de pilha. Reparem, o que é diferente de uma fila para uma pilha? Porquê é que a impressora tem uma fila de impressão e não tem uma pilha de impressão? O que é que vocês pensam quando pensam numa pilha? Provavelmente isso mesmo, uma pilha de pratos. Quando eu penso numa pilha de pratos, como é que eu faço uma pilha de pratos? Vou colocando os pratos uns em cima dos outros. Quando eu quero tirar um prato da pilha, qual é o prato que eu tiro? É o de baixo? Não, eu vou tirar o prato de cima. Portanto, o último prato que eu coloquei é o primeiro prato que eu vou tirar. Então, informaticamente, quando falamos em pilhas, seja do que for, uma pilha de qualquer coisa é um conjunto de objetos ou de dados que usam uma metodologia que é o LIFO. Last in, first out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. Numa pilha de pratos de louça, o primeiro prato a tirar é o último que entrou lá. Portanto, last in, first out. É o primeiro que eu tiro, é o último que coloquei na pilha. No caso da impressão e de tantas outras coisas na informática, nós temos as filas. E o que é uma fila? Uma fila usa a metodologia FIFO. First in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. É um bocado como as filas de pessoas. Vocês vão a uma loja ou vão a um restaurante, e agora nesta fase pandémica pior ainda, que há muitas filas. Nós vamos para a fila, então o que é que nos acontece? Se somos o último a chegar à fila e mais ninguém se coloca atrás de nós, fomos o último a chegar, somos o último a entrar. E as pessoas que vão mais cedo para serem as primeiras a chegar à fila, são as primeiras a ser atendidas. First in, first out. Então, na impressão, nós não usamos pilhas, usamos filas de impressão. E o que é que são filas de impressão? São os múltiplos trabalhos pendentes de impressão. Se entrarem 5 trabalhos pendentes, eles vão saindo para a impressora na ordem pela qual chegaram à fila de impressão. Entra o trabalho 1, vai para a impressora, entra o trabalho 2, fica em espera, quando o trabalho 1 sair, entra o trabalho 2 na impressora, e assim sucessivamente. Porque se isto fosse uma pilha, era uma verdadeira desgraça. Porque numa impressora que tivesse a imprimir constantemente, desde que a empresa começa a elaborar até que fecha as portas, os primeiros trabalhos de impressão saíam na impressora, assim que começassem a entrar trabalhos que ficassem pendentes, nunca mais eram impressos. Porquê? Imaginem, entra o trabalho 1, é enviado para a impressora. Entra o trabalho 2, fica em espera porque vem o trabalho 3. O trabalho 3, como isto é uma pilha, foi o último a entrar, é o primeiro a sair. Se a impressora estiver disponível, imprime o 3 e deixa o 2 parado. O 3 está a imprimir, entra o trabalho 4, fica por cima do 2. Entra o trabalho 5, fica por cima do 4. Então o trabalho 2 já fica sempre à espera que não haja trabalhos pendentes para ele ser impresso. Era impossível. Portanto, uma impressora não funciona em pilha, funciona em fila. Ok? Por isso, um servidor de impressão tem essa funcionalidade. Criar essa fila de impressão e enviar os trabalhos pela mesma ordem que eles chegam à fila
para a impressora. Os servidores de impressão podem ainda ter outros tipos de funcionalidades, como é o caso de garantir que todos os clientes têm a última versão dos drivers, por exemplo. Isto é uma competência que nós podemos atribuir ao servidor de impressão, por exemplo. Guardar backups dos trabalhos de impressão, também podemos pedir para todos os trabalhos que são impressos ficarmos com backup, e ainda podemos monitorizar, através de um servidor de impressão, as atividades de impressão dos clientes. Ou seja, saber quem imprime, o que imprimiu, quanto é que imprimiu e em que dias. Então, isto leva-nos então aos 3 tipos de servidores de impressão. Os servidores por software, algo parecido com isto, em que vocês conseguem monitorizar a impressão, que impressoras estão disponíveis, que impressoras imprimiram o quê. Vocês aí não conseguem ver porque a imagem é muito pequena, mas se procurarem na net Print Server Software, vocês vão encontrar softwares que vos dizem que utilizadores imprimiram, quantas páginas imprimiram, o nome do documento que imprimiram, a possibilidade de vocês fazerem um backup dos documentos que são enviados para a impressora. O servidor de impressão pode guardar uma cópia desses ficheiros, por exemplo. Depois há servidores por hardware, que são equipamentos parecidos com este e que são usados basicamente numa realidade próxima daquela que eu falei há pouco. Há pouco eu disse que uma impressora, quando é construída, pode ser construída para rede, para local, por USB, ou ter as duas valências. Reparem, eu comprei uma impressora que é uma impressora USB e, para meu azar, eu de repente, a minha empresa foi crescendo e eu não tenho capacidade de comprar outra impressora, ou aquela impressora é muito boa, é uma pena não ser uma impressora de rede. E o que é que eu posso fazer? Eu posso perceber que aquela impressora tem capacidade para fazer as impressões todas no meu escritório, mas eu não vou estar a comprar uma impressora nova porque ela está impecável. Mas também não vou estar a partilhá-la num computador porque obriga que aquele computador esteja sempre ligado e, numa situação limite, se houver muitos trabalhos de cópia, há uma parte do processamento daquele computador que vai estar dedicado à impressão e não à sua atividade enquanto posto de trabalho de alguém. Então o que é que eu posso fazer? Posso comprar este equipamento. Este equipamento faz o quê? Reparem, está aqui o diagrama de como é que ele funciona. Eu tenho uma impressora USB, que é esta impressora que está aqui, que está ligada à corrente elétrica, e o que é que eu faço? Eu ligo-a por um cabo USB até ao servidor de impressão. Está aqui a porta USB no servidor de impressão. O servidor de impressão é ligado à corrente elétrica, liga-se por aqui, por este botãozinho aqui. E depois, o que é que eu faço? Eu tenho o meu router, reparem que eu tenho aqui o meu router, e ligo um cabo de rede do router à porta de rede do meu servidor de impressão. E então o que é que eu consigo com isto? O que eu consigo com isto é que este servidor de impressão vai funcionar como se fosse uma placa de rede da própria impressora. Ele vai ter um IP e então eu nos computadores do meu escritório passo a inserir uma nova impressora, a adicionar uma nova impressora ao sistema operativo, dizendo que é uma impressora de rede e não uma impressora local. Portanto, ele não vai às portas USB à procura da impressora. O que ele vai perguntar é: mas em que endereço é que está a impressora? Coloca o IP da impressora, ele vai comunicar com o servidor de impressão como se o servidor de impressão fosse a impressora e instala-me a impressora naquele endereço. Quando eu mandar imprimir, eu imprimo, o meu computador envia o trabalho de impressão para o servidor de impressão, que é este equipamento que aqui está, que por sua vez, através da sua porta USB, no fundo, este equipamento funciona como se fosse um computador de rede onde ligamos a impressora e partilhamos a impressora. Principal vantagem que tem: eu não preciso ter nenhum computador ligado, basta ter este servidor de impressão ligado e estou perfeitamente despachado. Como são equipamentos muito pequeninos, estamos a falar de um equipamento assim pequenino, ele fica ali junto à impressora e nem sequer se nota. Depois posso ter também servidores de impressão dedicados, que é o que eu tenho aqui em baixo, em que eu tenho um computador onde estão ligadas as impressoras e é ele próprio que partilha, mas como é um servidor dedicado, significa que só é usado para este fim e, portanto, ele partilha as impressoras, faz a gestão da impressão naquelas impressoras e não é usado para mais nada. Portanto, ele tem que estar sempre ligado, mas é mesmo essa a função dele, que é ser um servidor de impressão. Então estes são os 3 tipos de servidores de impressão: por software, servidores dedicados e servidores por hardware. Manter e solucionar problemas de impressoras. Então, é sempre muito importante, é importantíssimo nós seguirmos sempre as recomendações do fabricante em termos de manutenção preventiva das impressoras. Devemos sempre substituir os consumíveis de acordo com as recomendações do fabricante, e aqui entra aquela questão que é: há tinteiros compatíveis, há tinteiros que são que podemos encher, há toners que podem ser reciclados. É um facto. São soluções mais baratas? São. Agora, nunca há uma garantia total que seja totalmente compatível e que não vá causar nenhum dano à impressora. Obviamente que, se eu estou a usar um tinteiro reciclado e está a funcionar perfeitamente bem,
não tem qualquer problema. Ou seja, não é recomendado pela marca e, portanto, devemos ter aqui alguma atenção, principalmente durante os períodos de garantia, na sua utilização. Porque pode acontecer alguma coisa e a marca pode sempre usar aquele argumento de que foi aquele tinteiro com aquela tinta que não é da própria marca que provocou aquele dano na impressora. Como ela está na garantia, podemos não estar salvaguardados. Agora, fora da garantia, depois cada um utilizará aquilo que considerar que deve utilizar. Obviamente que há tinteiros compatíveis e há tinteiros reciclados que são muito bons e que dão um perfeito funcionamento às impressoras. Já lá vai o tempo em que alguns deles efetivamente não eram assim tão bons. Hoje já há bastante qualidade nos tinteiros reciclados. Ainda assim, devemos sempre de cumprir as recomendações do fabricante. Da mesma forma que cumprimos as recomendações em termos de tinteiros e de consumíveis, também devemos cumprir, já agora em relação às recomendações do fabricante, a gramagem do papel também é importante. Se diz que a impressora só aceita papel até 120 gramas, não experimentem a pôr cartolina de 220. Provavelmente pode o papel ficar preso e depois é uma chatice muito grande, porque às vezes tem mesmo que se desmanchar algumas partes da impressora para conseguir desencravar o papel. Então, instruções do fabricante para fazer manutenção da impressora. Limpar as cabeças de impressão na impressora jato de tinta. Usar um aspirador de pó do tipo EPA para remover partículas de tóner numa impressora a laser. Cuidado com o pó do tóner, é um pó altamente cancerígeno. Ele, quando entra em contacto com as mãos, é muito chato, porque aquilo para sair fica manchado e para sair leva uns dias, ou às vezes até mais que uma semana, para conseguirmos limpar aquele pó que entranha na pele. Devemos de limpar o elemento de aquecimento com álcool isopropílico numa impressora térmica, por exemplo. Estas recomendações são muito importantes porque aumentam a vida útil da própria impressora. E depois, manter o ambiente limpo e seco, portanto armazenar tanto a impressora como os consumíveis e principalmente o papel em locais frescos, secos e livres de pó e de umidade. Manter os vidros dos scanners sempre limpos, para evitar que se esteja a fazer scans e depois tenha que se repetir. Muito cuidado com a umidade no papel, porque estraga muito a impressão, principalmente a impressão jato de tinta. E depois a solução de problemas, mais uma vez vamos tropeçar naquilo que vocês já conhecem bem. Identificar o problema, criar uma causa para determinar, criar uma teoria de causas prováveis para perceber até que ponto é que aquele problema apareceu e como é que ele apareceu. Depois, testar essa teoria para determinar a causa real do problema, estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implementar a solução, garantir que tudo está em pleno funcionamento e implementar medidas preventivas, mais uma vez, quando é possível ou quando é necessário, e por fim documentar as vossas descobertas, as vossas ações e os vossos resultados. Se vos acontecer uma situação, como eu expliquei há pouco no início da lição, em que vocês tiveram que usar um driver daqueles, digamos que, uma expressão não muito interessante, mas que se adequa, um software manhoso para conseguir colocar a impressora em funcionamento, arranjar um driver de uma impressora antiga, mas que alguém na internet experimentou e viu que funcionava, ótimo. Se funcionou, perfeito, têm é que guardar esse software e criar um documentozinho onde vocês têm o instalador e explicação do que é que tiveram que fazer. Ok? Então, problemas e soluções comuns nas impressoras. A impressora está desligada ou em stand-by, a impressora apresenta erros com falta de papel, atolamento de papel, falta de tóner, falta de tinta, erros perfeitamente comuns. A impressora não imprime caracteres desconhecidos, trabalhos de impressão estão borrados, os utilizadores recebem uma mensagem que não foi possível imprimir o documento, a impressora está a imprimir com cores erradas, a impressora não está presente, apesar de estar instalada e ligada, não está presente, se calhar está ligada a um servidor de impressão que por acaso está desligado, alguém desligou na tomada o alimentador do servidor de impressão. É muito importante vocês conhecerem aqui um conjunto de erros que são bastante comuns, mas quase todos eles se resolvem facilmente. Muitas vezes são os tinteiros ou os toners que precisam de ser trocados. Por exemplo, os toners, como tem o pó vai se acumulando em determinadas zonas do toner e há determinadas alturas em que a impressora diz que já, ou melhor, ela não diz que não tem pó, porque ela detecta que ainda há pó no toner, mas já não imprime, ou imprime mal. Porquê? Porque temos que tirar o toner, abanar o toner para espalhar o pó novamente e voltar a pô-lo, e aí ainda conseguimos imprimir mais um conjunto de folhas de papel. As impressoras já de tinta, quando borram a folha, provavelmente as cabeças de impressão estão sujas, é preciso limpá-las e há formas próprias, dependendo de marca para marca. No caso das impressoras, há impressoras já de tinta que são vendidas com os injetores. Quando nós trocamos o tinteiro, trocamos o injetor, mas depois há impressoras que têm o injetor dentro da própria impressora.
Aí, quando o injetor está entupido, no caso das que têm o injetor no tinteiro, trocamos o tinteiro, trocamos o injetor, perfeito, está resolvido. Quando o injetor está dentro da impressora é um pouco mais difícil e a única solução que nós temos é chamar um técnico para fazer essa limpeza, ou então sabemos do que estamos a fazer e acabamos por conseguir recuperar. Normalmente é com uma gota de álcool, colocar no injetor ali com muito cuidado e consegue-se fazer essa limpeza. Então, este foi o capítulo das impressoras, capítulo número 11. Agora já sabem, 48 horas, estudar, estudar, estudar e fazer o vosso exame de certificação. Obrigado.